Bem-vindo ao Trades of the World, o único programa fluente na língua nativa do mercado. Eu sou Flávio Lemos, seu tradutor principal, e antes de começarmos o ritual sagrado do algoritmo, se você curtir essa conversa, aperte esse botão de like e se inscreva, porque hoje o convidado é uma estrela. Eu não vou negar que sou louco por você, sou maluco pra te ver. Fala, Trades of the World. Se você reconheceu essa música, você sabe que hoje o papo é com um galã. Mas calma, hoje em dia, o que mexe com a cabeça dele e deixa ele assim não é mais o amor romântico, é o mini índice, a volatilidade do dólar. Nosso convidado já emocionou o Brasil interpretando o Zezé de Camargo e Dois Filhos de Francisco, mas descobriu que no mercado financeiro, se você se apaixonar demais pela posição, o final do filme é triste e a conta quebra. E não para por aí. Quem é da antiga lembra dele aprontando todas como o icônico Perereca de Malhação. Se você nunca assistiu, nunca foi adolescente, corre lá no Globoplay para ver ele. E olha como o destino é engraçado. O apelido era profético. Porque no day trade, meu amigo, se você não tiver a agilidade de uma perereca para pular fora do loss ou para pegar o pulo do gato no gráfico, o mercado te janta sem dó. Hoje o episódio é digno da novela das 8 e a gente costuma dizer que o mercado é um drama. Tem euforia, tem pânico, tem chororô e ranger de dentes. Então, nada mais justo do que trazer um especialista em drama, mas que saiu da ficção para a vida real do Bid and Ask. Mas o plot twist é que quando as câmeras desligaram na pandemia, ele ligou o programa de gráfico. Ele trocou o script decorado da Globo pelo script da regra de coloração. Saiu dos holofotes da Rede Record para encarar a tela piscando do pregão. Hoje, ele é trader, educador, influencer, dono de um Fusca vermelho lendário, maneiríssimo, e criador do setup que está colorindo o gráfico da galera. Então, com vocês, o ator que virou trader, o galã do gráfico, Márcio Killing. Pô, cara, Flávio, espetacular essa tua apresentação, cara. Eu não estava esperando, de fato. Já participei de alguns programas aí, mas nenhum foi igual e cirúrgico como você fez, cara. Quero agradecer aí o convite, o carinho. Eu deveria estar aqui de terno falando com você, né? Ou não, então de camiseta do Vasco da Gama só, né? Porque aqui no Rio eu sou mais vascaíno do que qualquer outra coisa. Mas obrigado, cara, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Eu posso até afirmar que não é algo comum para mim. Eu, de fato, fico um pouco nervoso, porque nós estamos falando com um dos, vamos lá, top 3 de análise técnica, se eu não puder falar top 1 de análise técnica aqui do Brasil. Então vai arrumar confusão com o resto. Pois tá é. Bom, tá legal, tá bom. Exato. E aí é uma honra, cara, tá aqui para você ver onde é que o mercado financeiro acaba levando as pessoas, né? Eu jamais imaginei que estaria falando sobre trade, falando sobre mercado financeiro, e agora ainda mais sabendo que eu estou falando aqui, sendo entrevistado pelo dinamite do mercado financeiro, dos traders, de análise técnica. Essa é boa. Então, galera, faz o seguinte, corre lá, enche a caneca de café e relaxa, porque a resenha de hoje promete. Segura aí, que logo depois da vinheta, a gente vai abrir a caixa preta desse novo mundo do Márcio. É VaptVup, como diria o Chico Anísio, não saia daí. You ever wondered what truly connects traders from Tokyo to London to New York? You just need to learn the language. That language is technical analysis. Understand its signals, and you'll understand the world. Welcome to Traders of the World. Here we skip the jargon and just figure it out together. Márcio, meu irmão, muito bem-vindo ao programa. A pergunta que não quer calar para a gente começar, botando a mão na massa aqui. É mais difícil decorar texto para novela ou ter estômago para segurar um trade quando o mercado vem contra, hein? O que é mais difícil?
O que é mais difícil, eu acho que é ter estômago para segurar aí uma volatilidade de, sei lá, 700, 800, 900 pontos. Quem nunca segurou uma operação dessas, né? É mais difícil segurar. Mais difícil segurar, né? É porque a gente fica na esperança, né? De que um dia ele volta. Torcendo no Beira-Rio, no Maracanã, vai voltar no preço. E aquele sofrimento, né? E aí você fica olhando o PNL lá, né? O Profit Loss lá, vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. E o mais louco é porque tem vezes que volta, né? E aí você acaba acreditando no conto da sereia, né? Agora vai. Agora vai. Se chegar no meu preço, eu zero. Quem nunca? Cara, eu li uma matéria no Infomoney dizendo que sua entrada no trade foi amor à primeira vista. Mas a gente sabe que trade é aquele relacionamento tóxico no começo, né? Te bate, te humilha, leva o teu dinheiro. Como é que foi essa virada na pandemia? Foi necessidade, tédio? Ou você olhou para o gráfico e falou, é aqui que eu vou fazer minha aposentadoria? O que é mais difícil agradar? Diretor de novela ou aceitar um stop loss? Afinal, o trade paga melhor que a Globo? Diz pra gente aí. Vou deixar a resposta para o final, tá? Mas, ô Flávio, eu desde que eu vim para o Rio de Janeiro, sou gaúcho, vim para o Rio de Janeiro para trabalhar como ator, e eu tinha... Que ano foi isso? Oi? Que ano foi isso? Em 97, eu tinha 18 anos. Aí cheguei, fiz a oficina da Globo 2 vezes, fiz alguns elencos de apoio de novelas, e peguei a Malhação. De lá para cá, eu tive, de fato, um reconhecimento, né, nacional, e achei que eu fosse agora, vou emendar um trabalho atrás do outro, né? Vou ficar rico com esse negócio. E acabou que não foi da maneira como eu gostaria. Eu não emendei um trabalho no outro. Eu fazia uma novela, ficava parado, sei lá, 5, 6 meses, fazia uma outra novela, ou fazia um teatro, ou fazia um cinema, mas eu sempre ficava 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio parado. E depois de alguns longos anos, eu comecei a me incomodar com isso. E comecei a pensar em fazer algo paralelo à carreira de ator. Eu fiquei durante 8 anos contratado da Record. E esses 8 anos, Flávio, eu não tinha a menor ideia de noção de educação financeira. Então eu ganhava relativamente um bom dinheiro, só que eu nunca investi. E quando eu saí da Record em 2014, eu estava vendo muita notícia que estavam precisando de homens da minha faixa etária na Globo, galã. E aproveitando o que você falou aí no começo, né, na minha apresentação. E aí eu resolvi não assinar com a Record e ir para a Globo. Na Globo eu consegui fazer 2 novelas, mas eu não consegui emendar uma na outra, ficava um tempo ocioso. E eu como galã, né, depois eu comecei a ver qual era o problema de eu não emendar um trabalho no outro. Mas você recebia quando estava parado, esperando? Não recebia nada quando estava parado, nada. Tá parado, tá sem contrato. Entendi. Eu achei que eles pagassem alguma coisa para não compete, alguma coisa assim. Não. Só se eu tivesse contrato longo com a Globo, mas como eu não tinha, então não recebia. E aí eu no mercado artístico a gente é meio que rotulado a um certo padrão de ator. Então eu sou rotulado como galã. Então um galã, ele não pode fazer qualquer tipo de papel. Ele não pode fazer um taxista, ele não pode fazer um camelô, ele não pode fazer um porteiro. Então ele acaba, o leque de opções dele acaba diminuindo. Então você pode fazer o galã da novela, ou então o vilão bonitão. Diminui. Foi a minha percepção. Mediante a isso, eu comecei eu quero fazer alguma coisa paralela à carreira de ator, quero fazer, e anos foram passando, eu não encontrava o negócio que eu queria, né, de fato. Eu tinha 3 cachorros na época, e aí eu passeava com eles toda noite, e jogava para o universo, assim, para Deus, para energia, sei lá o que vocês acreditem. Eu falava assim para ele lá em cima, para a energia, para o universo. Falava, me coloca alguma coisa na minha vida que só dependa de mim. Falei isso durante muito tempo, Flávio. Durante anos eu falava isso.
Toda vez que eu passeava, né, a gente ficava com os pensamentos aí, passeando com meus cachorros, eu pedia isso. Por quê? Porque a carreira de ator eu não dependo só de mim. Eu dependo do autor da novela gostar do meu biotipo, se o meu biotipo se enquadra dentro do filme, por exemplo, Dois Filhos de Francisco. Todo mundo me fala que não tinha outro ator para fazer, era eu, porque eu tenho os traços físicos parecidíssimos com o Zezé. Então, era para fazer. Então, para você ver, foram mais de 4.000 atores tentando fazer o Zezé, e quem fez o Zezé fui eu, porque eu tinha o traço todo, né? Enfim. Então, eu falei, eu quero alguma coisa da minha vida que só dependa de mim. E veio a pandemia. No meio da pandemia, o mercado, eu já não era uma coisa que eu tinha uma sucessão de trabalhos como eu gostaria. Na pandemia, parou completamente o mercado artístico, né? Não tinha Você não tinha nem conta de investimento, lugar nenhum, nada, zero. Não tinha nada, não tinha nem poupança. Não tinha nada. Não tinha. Nem poupança. O que eu achava que era investimento, e que de fato é um investimento, né? Mas era o meu imóvel próprio, entendeu? Então, isso eu tenho, né? Mas não tinha pé de meia, não tinha nada. E veio a pandemia. No meio da pandemia, o que se vai fazer, né? 90% dos brasileiros acho que foram para a internet falar que ganhar dinheiro em casa, né? Alguma coisa parecida. Eu não, eu comecei, eu tinha um grupo de amigos e eles começaram a apostar em bet. Só que era trocar dinheiro, né? Ganhava, perdia, ganhava, e depende muito de sorte, né? Aí eu falei assim, cara, não, preciso me especializar. Aí apostava em corrida de cachorro, em ping-pong, em jogo de FIFA, futebol, escanteio, cartão amarelo, apostava de tudo. Então você ficava trocando dinheiro. E aí ali eu falei assim, cara, não, aqui a gente tem que ser especialista em alguma coisa. Eu vou ser em corrida de galgos, porque a gente tinha 2 plataformas que se mesclavam dados e nos davam a maior probabilidade do cachorro ganhar. Aí eu falei, gostei disso, vou fazer isso. E comecei a fazer isso, só que chegou um determinado momento que eu fiquei, né, será que esse cachorro azul que a plataforma está me indicando é o colete azul daquele cachorro? Você fez essa analogia. Isso aí pode ser muito manipulado, entendeu, ô Flávio? E no meio desse tempo, um cara virou para mim e falou assim, olha, não, a gente vai ganhar dinheiro com opções binárias. Aí eu nem sabia o que era, Flávio. Os caras me apresentaram aquele gráfico, eu falei, não, deixa eu ficar aqui nas minhas apostas, aqui nos meus cachorrinhos, deixa eu continuar aqui nos galgos. E fiquei, olhei aquele gráfico, não me bateu naquele momento. Por que você apostava nesse cachorro? Era para um site, é isso? A corrida era fora do Brasil. Bet 365. Sim, mas é fora do Brasil. Acho que é. Caramba, não sabia nem se a corrida era ao vivo. Não, exato. Não, eu sabia que era em Londres. As corridas dos cachorros eram em Londres. E aí, eu falei, não quero nada, vou continuar nos meus cachorrinhos aqui. Divertido era, pelo menos, né? Ver os cachorrinhos correndo. Oi? Divertido era, ver os cachorrinhos correndo. Adrenalina, né? Tem uma adrenalina ali. Corrida de camelo também é divertido. Aí, cara, um tempo depois, um cara do grupo ali falou assim, cara, nós vamos ganhar dinheiro na Bolsa de Valores do Brasil, fazendo day trade. Era um grupo, assim, sempre todo mundo. Um grupo falou isso. Aí eu falei, isso me agrada, me interessa. O que é? Nós vamos fazer um curso aqui de 1 semana, e na semana que vem a gente já está operando. Falei, tá bom. Aí eu conheci o mercado financeiro através desse grupo. E os gráficos não me incomodaram naquele momento, porque eu falei, cara, gráfico, né, tela, eu achei convidativo, né, e comecei a estudar. 1 semana fiz esse curso com esse cara, que era um picareta, obviamente, eu descobri entrei pelo picareta, o cara envenenou minha cabeça, e falando que a gente ia ganhar R$5.000 por dia, naquele momento, dia 2020. E aí... Isso você em casa, né? Eu em casa, sem dinheiro nenhum, Fábio, sem dinheiro nenhum. Você já era casado?
Era casado, já estava com meu filho, tinha Nossa, acabado de nascer. né? Tinha acabado de nascer. 2000, tinha 1 ano de idade. E comecei, cara, perdi meu R$ 1.000 em menos de 1 minuto, né? Porque era a estratégia do malandro era pegar os 4 pontos da abertura do primeiro candle. Abriu os 5 minutos do primeiro candle do dólar. O próximo que abria, o 10, né, os 5 minutos, o candle 10, no rompimento do candle 5, na máxima ou na mínima, você entra comprado ou entra vendido e pega 4 pontos. E tá bom, bateu a meta. Só que é mais rápido perder assim do que apostando no cachorro. Não, e pior, cara, era 10 contratos do dólar. 4 pontos com 10 contratos no dólar. Então dava R$ 400, né? Naquela época. Moral da história, pegou a máxima e lambeu para fora e eu perdi. Perdi, falei, caramba, perdi. Enfim, e aí eu falei, cara, vou começar a estudar essa parada porque não vai ficar assim não, né? E comecei a estudar, comecei a seguir as pessoas que eu achava que eram referências no mercado. Numa dessas que eu segui o canal do Gamecast lá, que é um braço da XP, né? E o administrador do perfil começou a me seguir, eu não vi, começou a me observar, viu que eu tinha começado a operar mesmo. Ele falou, aí entraram em contato comigo perguntando se eu queria ir num evento da XP, da Clear, no caso, em São Paulo, falar sobre o mercado financeiro. Eu falei, pô, quero, né? Fui nesse evento lá em São Paulo e na volta eles perguntaram assim, cara, você tem interesse em virar parceiro da gente aqui? Meio que um garoto propaganda, um parceiro, influenciador. Eu falei, cara, me interessa. Tava, né, meio que no meio da pandemia, ou já estava passando a pandemia, porque já podia ter já tinha passado a pandemia, óbvio. Isso aí foi em 2022? A gente já se encontrava sem problema algum. Aí virei parceiro deles, comecei a seguir eles, comecei a divulgar, só que aí sempre vinha aquela minha pulga atrás da orelha. Eu falava assim, peraí, Márcio, mas você é ator, né? Você não é trader. Se você ficar falando de trader de toda hora, a galera vai esquecer que você é ator. E aí eu ficava nesse dilema, eu falei, eu sou ator, mas, cara, aí eu pensei aquela vozinha no ouvido, você pediu alguma coisa, algo que só dependesse de você, Márcio. Aí eu falei, eita, tá aí. Eu fiquei pedindo durante anos algo que só dependesse de mim. Algo totalmente meritocrata. Quando aquela voz falou comigo, cara, eu falei assim, minhas preces foram atendidas. Não posso, não quero, e fiquei de fato fascinado pelo mercado financeiro. Por quê? Porque eu queria algo que só dependesse de mim. E eu encontrei. Tá aqui, ó. Aí. Tá aqui as telas. Eu vou te falar que eu sou engenheiro, né? E eu queria exatamente a mesma coisa por outros meios, mas essa coisa de você depender de outras pessoas, no meu caso, era terrível. Eu me lembro que uma obra, você está fazendo obra em casa, você sabe como é que é. Eu cheguei e eu fazia várias obras ao mesmo tempo, eu nunca conseguia estar nelas todas ao mesmo tempo. Então, uma delas, botaram cimento dentro de um ralo. Então, tipo, a culpa não era minha, né? Alguém de má vontade ou alguém brabo comigo, que eu paguei pouco, alguma coisa assim, botou cimento no ralo, cortou um fio dentro da parede e amassou. Essas coisas assim. Então, várias coisas que não dependiam de mim e o nosso cliente, né, estava querendo me matar depois. Eu falei, pô, não aguento mais isso também, não. Foi um dos motivos que eu larguei a engenharia. Eu precisava de alguma coisa que dependesse de mim sem um terceiro, né? Se a obra tivesse robô, seria uma maravilha, mas não tinha. Flávio, e agora me diz qual a profissão tão meritocrata quanto essa? Qual a profissão que você só depende de você? Me fala aí. Não. Eu não sei, cara. Policial. Cara, policial depende de você ser aprovado. Cirurgião, né? Cirurgião
Depende Cara, mas dele, mas depende do... é, depende dele, né? não, cara, algo que só dependa dele, O cirurgião plástico, depende só não, dele. precisa ter paciente, né? Advogado, Precisa... Não, advogado cara, depende da justiça, né? Depende da justiça. é, mas Vamos pensar, é... depois a gente vê. E assim, e é fascinante porque da mesma maneira que o trade apareceu na minha vida, apareceu a educação financeira. E eu comecei, de fato, a olhar para o meu dinheiro de uma forma que o dinheiro tem que ser olhado, tratado, né? A gente acha que... Eu nunca tive... A educação financeira a gente não tem nas escolas, a gente aprende com a família, né? Então, e o meu pai nunca foi um exemplo, assim, de administrador de dinheiro, porque ele gostava de gastar. Então, o que ele tinha eram imóveis, o investimento dele era imóveis, e ele passou isso para mim, eu falei, cara, o investimento é imóvel, né? E o mercado financeiro é fascinante, cara. Então, o meu plano B virou A, e hoje, graças a Deus, por conta do mercado financeiro, a carreira de ator é um hobby para mim. Eu posso escolher os trabalhos que eu quero fazer, sabe? Então vamos falar de técnica. Por que trader gosta de setup? Você desenvolveu as médias móveis MK e uma regra de coloração que facilita a vida dos traders visualmente. Eu assisti uma aula sua e você usa um conceito muito bacana de nuvem e candle gatilho. Então, explica para a gente como se fosse para o seu amigo ator, aquele que não entende nada de bolsa, e para o pessoal aí de casa. Como é que funciona essa mágica das cores? Seu indicador pinta o candle quando a tendência confirma, mas você mesmo diz que não existe santo grau. O que você olha ali de cor? Como é que é o gatilho? Pintou o candle, rompeu a massa, compra, simples assim. O filtro, você usa média móvel, você usa, se o indicador der compra, o fluxo tiver vendedor. Então, pode explicar mostrando os gráficos aí, já fazendo isso visualmente. Pô, que honra mostrar como eu faço as minhas operações, a minha leitura para você. Então, vamos lá. E para a galera de casa também. Claro. Mas antes de botar o gráfico na tela, porque eu também tenho... Pô, você já fez parte lá da arte do trade, né? E é um programa que a gente tenta passar para as pessoas que estão no mercado algo para que elas construam a forma pessoal delas de operar, né? Porque se você precisa encontrar o seu perfil operacional, que vai ser diferente do meu, vai ser diferente do teu, por mais que as escolas sejam a mesma, né? Não é um simples setup, tem uma pessoa atrás do botão clicando que tem sentimentos, emoções, crenças, enfim. E falando do meu operacional, eu estou no mercado, vai fazer 6 anos esse ano. Durante 3 anos aí eu fiquei procurando o meu perfil operacional. E o que era? Acaba a gente caindo de galho em galho, pulando de galho em galho para ver e para tentar achar o setup mágico, aquele que você vai sempre acertar e não vai ter loss, né? E depois de 3 anos e meio, eu entendi, percebi que isso não existe. E além de não existir, eu encontrei o meu. E quando eu encontrei o meu perfil operacional, parece que tiraram uma venda dos meus olhos, né? Eu tentei ver fluxo, eu tentei operar 1 minuto, eu tentei tudo, todos os fluxos com análise técnica, enfim. E depois de fazer um curso com um amigo mentorado, parceiro nosso da XP, ele é um cara que opera, ele é muito comedido, ele faz uma operação por dia. E se aparecer algo que esteja dentro dos planos dele, da regra dele. Uhum. Só que ele operava 10 minutos e 50 ou 60, candle de 10 minutos e 50 ou 60. Eu fiz esse curso dele, só que eu percebi que, cara, eu não sou um cara paciente. E paciência no mercado financeiro é algo, é um diamante, né? Se você tiver paciência, você o que famoso frase do Warren Buffett, né? Os impacientes entregam dinheiro para o paciente. Então,
eu vi que uma operação por dia eu não ia conseguir fazer. Ou nenhuma eu não ia conseguir fazer. Só que o que aconteceu? O gráfico de 10 minutos, eu nunca tinha parado para olhar ele com carinho. E esse... Calma aí que meu filho deve estar entrando. E esse... Não foi, graças a Deus. Senão ia ser um caos aqui. O candle de 10 minutos, quando eu comecei a olhar, e esse meu mentor, ele usava só a média de 20 e a de 200. E o assistente dele usava a 20, a 9 e a 200. E eu comecei a ver os movimentos do candle de 10 minutos, e eu percebi, eu não achei nenhum, não fiz a roda, não achei nada. É que aconteceu que, para mim, me saltou aos olhos e brilhou os olhos. Eu vi aquele cruzamento de médias e aquela pernada de 500, 600 pontos. O que o trader quer saber a real, como no preto no branco? Onde eu compro, onde eu vendo. Certo. Onde eu vendo e onde eu realizo. É isso que ele quer saber. Olá, espero que esteja gostando da entrevista. A Trader Brasil foi eleita por 2 vezes no Rank Awards 2024 e 2025 como a melhor academia de formação de investidores do Brasil. E ela tem um presente para você que está assistindo esse podcast. 10% de desconto, é só usar esse QR Code que está aqui embaixo e a gente te espera lá, ok? Agora não esquece de dar uma moral pro Flávio. Curte, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal, ok? Até a próxima e obrigado pela presença. Valeu! Certo? Aí vem o pessoal de teoria de, porque você precisa saber de macro, que para você fazer... Eu concordo que precisa de fazer, aprender macro, eu concordo que precisa saber análise técnica, inclusive eu estudo análise técnica, até hoje, né? Mas o cara quer saber onde é que compra, onde é que vende. Ponto. Um dia eu conversei com um amigo, eu falei pro meu amigo assim, tu não vai estudar não, cara, tu só quer clicar aí, não sei o que, não, eu só preciso saber onde é que eu compro, onde é que eu vendo. E de fato, é a real, né? Então, voltando ao meu perfil operacional que eu entendi, pela primeira vez, depois de 3 anos, eu entendi o que eram as médias móveis, porque eu tinha na tela e não sabia por que usar. Eu tinha na tela porque todo mundo usava, então eu queria usar. E entendi o que as médias móveis faziam e me proporcionavam. Além disso, eu entendi que eu estar a favor da tendência era muito melhor do que operar contra a tendência. Márcio, mas eu sou operador de contra-tendência. Tudo bem, mas você tem um estômago para isso, você tem mais afinidade para isso. Eu não, eu gosto de ir junto com a onda, eu gosto de ir junto com todo mundo. Então, eu falei, cara, eu estou operando pelas médias, a favor da tendência, e quando muda, tem uma correção, né? Uma correção ou uma quebra de estrutura, tem esse cruzamento de médias que o preço anda, sei lá, 20, 30, 0,20, 0,30%, anda 500, 600, 700 pontos. E aquilo me saltou aos olhos, Flávio, e eu falei, é isso que eu quero, eu não quero que o astro, as estrelas se alinhem com Saturno e o Plutão para eu poder entrar numa operação, entendeu? Quando eu comecei a operar, eu tinha um indicador, eu tinha 8, 9 indicadores, eu só podia entrar na operação quando esses 9 indicadores te dessem a permissão. E nessa busca, incansavelmente, eu cheguei nesse setup que eu falei assim, cara, é a favor da tendência, ancoragem nas médias, vou seguir as médias vão me guiar, e quando tiver esse cruzamento de média, eu vou ficar ligado, porque quando é no 10 minutos, a pernada é grande. E comecei a me especializar nisso, Flávio, porque eu queria algo simples e que entregasse resultado. Um certo dia, um amigo me ligou e falou, Márcio, eu programei um negócio aqui em cima do que tu tá me mostrando, do que tu tá mostrando aí na tua rede, do que você tá fazendo, vê o que você acha disso. Aí quando eu olhei, eu falei, cara, isso aí faz sentido, tá fazendo muito sentido para mim,
E por que tu não me deu isso há 5 anos atrás, cara? Porque eu tinha economizado tempo, dinheiro, né? Mas eu sei que isso faz parte do processo, né? Faz parte, com Do certeza. aprendizado, né? Não tem para onde correr. É assim mesmo, a gente vai ficar pulando de setup em setup até não encontrar, vai ser o trader perereca, né? Mas aí eu falei, cara, é assim que eu vou querer operar, e quando chegou a regra de coloração nas médias MK, aquilo ficou mais simples ainda para mim. Ficou, porque assim, quando a gente entra no mercado financeiro, o Flávio, a gente acha que é uma parada complexa. É complexa, né? Tem muitas variantes, mas a gente pode agir nessa complexidade com simplicidade. Uhum. Quanto mais simples você for, mais objetivo você é, e mais eficiente você é. Isso é a minha visão. Posso estar completamente errado, pode estar falando assim, o que ele está falando, um bando de besteira aí. Mas é o que eu acho. É como dizem, não existe certo e errado no mercado financeiro, existe o que vai funcionar para mim e o que vai funcionar para você. E outra coisa, às vezes você pode estar certo agora e depois está errado. Tava gente aí, todo mundo comprado em Bitcoin, o Bitcoin caiu, e não era isso. tão bem assim, né? É isso. E por aí vai. Não tem uma verdade absoluta, né, Flávio? Não tem. E o que me... E é engraçado, porque assim... É dinâmico. O que me... É dinâmico. O que me incomodava também era... os tempos gráficos. Pô, mas no tempo gráfico tá dando uma coisa, no outro tá dando outra, e aquilo acaba... Não sei se acaba confundindo na hora. Tudo bem, tu vai ver o gráfico de 60 minutos. Eu tenho meu gráfico aqui, tá aberto, 60 minutos. Aí eu reduzo o tempo gráfico, vou para 10, 15 minutos, tá? E aí no 5, né? Então as coisas tinham que estar alinhadas, enfim. Então, quando eu vi as médias MK, aquilo ali me brilhou os olhos, porque era algo que eu estava buscando também, simplicidade, né? Uma coisa que eu sempre fiz foi brigar com o stop, porque eu não sabia onde colocar, ou quando eu sabia onde colocar, mas é fácil, mas é topo ou fundo, tudo bem, mas vai ter um topo aí e vai ter 500 pontos, 600 pontos, vou botar nesse topo, não tem esse, né, esse laço para deixar correr uma operação, e as médias, elas vieram para me colocar o stop e entrar, o gatilho de entrada e de saída. E foi tão simples, cara, esse setup que, cara, eu comecei, né, eu sou parceiro XP, né, além de outros parceiros que eu tenho no mercado financeiro, eu tenho um propósito de conseguir fazer com que outras pessoas também ganhem dinheiro e realizem seus sonhos, né, e, cara, essa regra de coloração eu tenho disponibilizado para alguns traders. Para iniciante, então, isso aqui é um mel na chupeta. Para quem não é iniciante e está perdido no mercado, também é um setup simples e eficiente. E eu tenho, cara, é gratificante saber que eu tenho ajudado pessoas com um método que eu tenho operado. Você sabe muito bem disso, né, Flávio? Imagina quantos... Mostra pra gente aí, cara. Tá fazendo né? Fazendo um mel danado. Mostra pra gente, pô. Faz a propaganda. Bota embaixo aí. Gráfico na tela. Fica aí enrolando. Mostra aí. Vamos lá. Verdade. É que eu gosto de falar pra caramba. Pode falar mostrando, pô. Tem que ter um programa de gráfico. Tem que mostrar gráfico, senão o povo vai embora, pô. Perfeito. Vamos lá. Fica mais ou menos aí. O que tem aí? O meu gráfico. A gente tá vendo aí? Como é que é? O índice. Isso é o índice. Tá. E outra, Flávio, muito importante, cara, é o que eu vendo, né? Muito importante. Eu quero me tornar especialista em um ativo. Certo. Eu não quero... mas Márcio, eu tô falando com o Papa, né? Mas, Márcio, análise técnica serve para todo mundo. Eu sei, Flávio, não me dê essa bronca, eu sei. Eu acho isso... Cara, como é que é? Cada um tem uma maneira de fazer na Stone. Invente a sua. Você pode saber 1000 coisas, mas eu quero usar isso. Quero operar mini índice. No seu caso, quer operar mini índice. Perfeito. Então, se você operar bem e ganhar dinheiro, tá ótimo. É isso. Então, eu botei na cabeça que eu quero virar especialista no mini índice. Por que, Márcio, no mini índice? Porque eu
sou um cara que eu não tenho paciência. Eu não consigo esperar o dólar andar 10 pontos, 15 pontos, isso aí. Eu prefiro volatilidade eu rápida. prefiro o índice andar 200. Pô, mas tu tá comparando uma coisa com a outra. Não, eu tô comparando com a volatilidade, com o preço andar rápido, entendeu? E o índice me entrega isso. Então, esse aqui é o meu gráfico. E ele me dá oportunidades quando tá numa tendência. Ele tá no 10 minutos? Oi? Ele tá no 10 minutos? Esse aqui tá no 5. 5, tá bom. Tá nos 5 minutos. Então, deixa eu fazer um negócio aqui. É porque você tinha falado de que usava 10 minutos? Não, eu não uso mais o 10. Ah, não uso, tá, tudo bem. Não, eu uso só de ficar olhando. Entendi. Mas eu olho os 5 minutos e hoje eu tô com o Renko de queridinho, Flávio. O Renko para mim tá. Tô Então, encantado. explica pro pessoal o que é o Renko. Cara, o Renko é um tipo de análise tipo de gráfico de box, né? Ele é atemporal, então ele se movimenta de acordo com a quantidade de pontos. Eu tô com o Renko 16, então por volta de... porque eu uso o Renko com a sombra, entendeu? Porque normalmente... porque normalmente você tira a sombra, né? O Renko são esses tijolinhos, gente. O Renko então ele vai marcar numa cor só, numa certa tendência, e se mudar a tendência de uma certa quantidade de pontos, que ele falou que é 16 pontos, né? Ele 16R. Então aqui, ó, eu botei no meu gráfico aqui, sem a perninha. Então, o box do Renko, normalmente, tem de 100 a 200 pontos, tá? Porque ele é atemporal, então ele vai mudando de acordo com a quantidade de pontos. E eu comecei a ver que o Renko estava começando a me deixar sem viés e estava me gerando menos ansiedade, cara. Por conta dos padrões de candle, que eu adoro os padrões de candle. Eu adoro. Só que o padrão de candle nos 5 minutos é diferente no 10, que é diferente no 60. Então, eu vi um padrão de candle no 5, eu falava, aqui tá me dando uma... E não era. Não era um gatilho de entrada e eu acabava tomando stop. Então, esse aqui são as médias MK. Você vê no dia de... Nos 5 minutos, Então, aí tem as médias, as suas médias, né? Tem também um contador de candles, né? Embaixo aí. Eu botei um contador de candle, tem as duas médias, que é uma média de 9... É uma média de 9, 20 e... Hoje não tá a minha de 200, não tá. Eu gosto muito também de usar o livro visual aqui do lado, só que agora ele tá... Ah, não, dá para ver sim. Ó, o livro visual, isso aqui, tá entrando em leilão, tá fechando. Tá devagar agora. Então, eu gosto muito do livro visual e é isso, tá? Que é mais ou menos, essa é o meu gráfico, meu setup. É isso aqui. Embaixo você tem o quê? Um IFR, é isso? Um IFR, isso aí, para ver se está sobrecomprado ou sobrevendido. Então, como é que se dá o sinal de compra? As médias cruzam, deu compra e fica verde. Então, vamos lá. Vamos pegar nesse dia do dia 4 de fevereiro aqui. Já abrimos com gap de alta, mas sentando o dedo para baixo, certo? Só caindo aí na abertura. Só caindo na abertura. Ele pintou aqui de vermelho, certo? Certo. Márcio, mas esse candle tem 1.560. O teu stop, teoricamente, teria que ser aqui. Na máxima. Na máxima. Sim, teoricamente teria que ser aí. Só que aí vai tempo de tela, vai perfil do operador. E por que eu estou te falando isso? Porque esse candle estava muita força vendedora, foi rejeitado lá numa região aqui, ó, que foi enroscado no dia seguinte, no dia anterior, ele desceu. No que ele desceu, falei, cara, para mim é venda. Rompeu esse fundo aqui também. Para mim é venda. Eu vendi aqui. Qual seria o stop? Qual seria a entrada mais, digamos, cautelosa no meu setup? Este candle aqui, ó. Este candle perto da média. Este candle aqui tem 375 pontos no candle 18. Olha aqui esse candle deve ter uns 500, 680 pontos, é um stop que fica caro. Esse aqui já fica mais convidativo. 375 pontos.
E aí você botar um stop acima da média? Bota o stop acima da média, entrada aqui, stop aqui. Beleza. Stop de 375 pontos. O target seria qual? O alvo? Cara, Quer deixar rolar isso aí ou tem um target? Normalmente você trabalha com target? Pois é, como é que eu faço, o Flávio? Eu tenho metas, cara. Eu gosto disso. Tem que pagar as contas, então... Porque o que acontece, cara? Como eu falei, escolhi isso, não. É aquela história que eu falei com você. A gente tem que encontrar o nosso perfil operacional dentro do mercado. E eu vi que se eu tiver uma meta financeira diária, eu não vou cair no conto da sereia da ganância, que é o quê? Pô, eu fiz aqui, bati minha meta, sei lá, R$1.000 por dia. Ah, mas tá tendo outra entradinha aqui, vai. Aí, beleza, ganhei 1.500. Ah, mas tá tendo outra aqui, vai. Pum, perco 1.000. Cara, isso aí já acaba... Primeiro que, assim, o trade, a profissão trader, né, te vende tempo geográfico, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade temporal. Então, eu quero fazer aqui a minha grana diária e quero meter o pé, quero ir embora. Então, eu tenho uma meta financeira. Você ganhou e vai dar uma volta na praia com o teu cachorro. Eu meto o pé, Flávio, eu faço meu dinheiro e vou embora. Tá certo. Eu não consigo, não dá para ser um CL trader, ficar das 9 da manhã às 18 na frente do gráfico, cara. Não é, primeiro que assim, mas tem que ter o tempo de tela, Márcio. Concordo que tem que ter o tempo de tela, tempo de estudo. Mas se você ficar aqui querendo operar, você vai encontrar operação toda hora e toda hora. Pô, mas teu objetivo é fazer um day trade positivo, ganhando a tua meta do dia. Se você fez, se dá um presente também, né? Se você acaba procurando alguma coisa, você vai achar alguma coisa ruim, né? Provavelmente a liquidez vai diminuir, a tendência vai ficar meio óbvia, muita gente vai entrar, então pode ser que você devolva no final do dia. E é isso que você não quer, devolver, né? E é uma questão... Pagar. E a questão, Flávio, ainda isso aqui não é uma corrida de 100 metros. Isso aqui é uma maratona. Só a vida. A gente tem que chegar no final do mês positivo. Eu não vou ganhar num dia, mas eu posso perder tudo num dia, né? Então, cara, é tijolinho por tijolinho. É difícil entender isso, o Flávio, mas porque esse negócio aqui, ele é muito convidativo, né? Ele é extremamente alavancado, mas ele é dinâmico e é alta performance. Se você não ficar ligado, você vai ser engolido. Você vai ser engolido. Então, assim, qual é o meu alvo aqui? Cara, se eu tô com uma mão e faço uma parcial, eu largo 1/3, 2/3 da minha mão e fico com 1/3 só indo. Entendeu? Levando até onde eu acho que... Você tá com um lote lá de 9 contratos, você fez 6, depois mais 3. É isso, deixo 3 correr, dependendo de... eu tô vendo que tá tendo uma correção aqui que eu falo, não, eu já largo 2 e deixo só 1, entendeu? E foi aí que eu vim para o Renko. Entendi. Olha aqui, o Renko, ele me gera menos... Dá menos trade, mas te dá trade mais certo, né? Ele limpa um bocado do ruído do dia a dia, tendo essa caixinha, né? Que a gente chama de tijolinho, né? Esse tijolinho aí. Sim. No meu livro eu traduzi como tijolinho, Renko, em japonês. Cadê aqui? Aqui, ó. Então você eu já vou aproveitar e fazer a próxima pergunta, porque aqui no Traders of the World a gente tem uma pergunta que a gente chama de pergunta assinatura, que a gente não esconde o jogo. Então todo mundo mostra o game no Instagram, mas aqui a gente quer ver cicatriz, sangue, mas também a medalha. Então você pode escolher, você vai começar pelo pior ou pelo melhor. Então, qual foi aquele dia que você se sentiu o lobo de Wall Street, aquele trade que encaixou tudo, média cruzou, coloração ativou,
fluxo confirmou e você encheu a mão. E também aquele que parecia um filme de terror, né? Aquele loss doído que você hesitou, tirou o stop e a ganância falou mais alto. E o que você aprendeu dessa surra no mercado? Então, pode começar pelo pior ou pelo melhor, pode escolher. Eu vou começar pelo drama, cara, porque Filme de terror. acaba que parece uma jornada do herói, né? Que galã não tem muita oportunidade de fazer papel triste, terror, né? Então vai lá, aproveita. Não, mas vamos porque a tristeza veio antes também. Aconteceu antes. Mas que minha esposa não me escute nesse momento, né? Mas, ô Flávio, eu tive a brilhante ideia de lá no meu, sei lá, primeiros, sei lá, quanto tempo eu tinha de mercado, sei lá, se era 2 anos, 3. Eu tive a brilhante ideia de fazer uma operação fazendo preço médio e, além do preço médio, fazer martingale. A famosa pirâmide. Porque Vai isso aí, aumentando o lote para cima e para baixo. porque isso aí funcionou uma vez, funcionou 2 vezes, funcionou 3 vezes. Na quarta-feira me quebrou. Na quarta vez me quebrou. Aí eu fiz na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vez me quebrou. Para quem não conhece Martingale, primeiro assim, eu vou apresentar, vou falar para vocês, mas pelo amor de Deus, não façam isso. Isso Nunca não façam isso. Nunca façam isso. Isso é em jogo de roleta, entendeu? Isso aqui não é um jogo, pelo amor de Deus, gente. Você vai dobrando a sua posição. Então, eu entrei com 5, depois eu botei mais 5, aí foi 10, depois foi 20, 40, 80. Eu cheguei a ter 160 contratos, Flávio, e sem experiência nenhuma. Num dia só, né? Não dei 3, né? Num dia só, estopei com mais de 11, 12 mil reais, eu acho, de loss. E para você fazia muita diferença, Sam. Total, muita. Minha mulher não sabe. Faz uma diferençazinha razoável para qualquer um, né? Minha esposa não sabe disso, cara. Não falar para ela não ver o programa. Não, todo mundo pode ver, menos ela. E então foi esse dia que foi fatídico para mim. Martingale, não façam, gente. Não façam, Crianças, gente, não façam. Não façam nem preço médio, que dirá Martingale, né? É você ir dobrando cada vez que cai o seu lote. Não. Que cai ou que sobe contra você, né? Vai funcionar as primeiras vezes, mas quando não funcionar, meu amigo, sai de baixo, porque... O mercado dá com a pata e tira com o rabo. Vai quebrar. Agora, conta uma alegria, pelo amor de Deus, uma medalha, um Oscar. Que você cara, na verdade foram 2, assim. A primeira foi, eu fui do inferno ao céu, que foi o quê? Eu estava um dia aqui operando, e aí tive um dia de fúria. E tava, acho que com 4 conto de loss. Eu falei, cara, chega. Tá desgastante, não quero mais, chega, vou embora. Porque a gente, né, tenta recuperar e, enfim. E falei, cara, vou pra praia, vou caminhar na praia. Sempre caminhava com um amigo na praia. E aí eu falei, vou caminhar na praia. Aí fui caminhar na praia. Aí na praia eu tô caminhando, daqui a pouco eu olho o gráfico, falei, vou fazer uma operaçãozinha aqui para tentar descontar esses 4 pontos, né, do preju. Aí entrei, aumentei um pouco mais o loss, aí tentei sair dali, desliguei e falei, vou embora, vou caminhar mesmo. Caminhei, fui almoçar com esse meu amigo, 3 horas da tarde, o meu assessor lá da XP me liga, aí eu falo, não, ele vai falar do loss, cara. Não vou querer falar com ele. Isso foi no estacionamento daqui da minha casa. Aí, quando eu chego em casa aqui, eu deixo o gráfico aberto, né? Saio, deixo o gráfico aberto. Eu olhei assim, eu falei, ué,
Aí fui ver esse simulador, não era simulador, era conta real. Falei, o que é isso? Cara, eu tinha feito o valor mais um pouco, eu tinha dobrado o valor que eu tinha perdido. O que aconteceu, Flávio? Eu tava na praia, eu deixei uma ordem oco de stop, que não me pegou, eu deixei, o preço foi até lá, na ordem, pegou e derreteu nesse dia. Foi E meu pura assessor sorte, então. Aí meu assessor me ligou e eu olhei e falei, Ih, não, ele vai falar do meu loss que eu tomei, não tô afim de... Quando eu cheguei aqui, cara, subi, meu gráfico sempre fica ligado, eu olhei e falei, ué, mas como assim eu tô positivo na operação? Eu fui ver na conta simulador, não era simulador, falei, cara, aí, tava positivo, aí eu peguei, encerrei a operação, falei, que isso, cara? Liguei pro meu assessor, falei, cara, o que aconteceu ali? Márcio, eu tava te ligando, porque tu já tava com o valor dobrado, tu tinha recuperado o teu loss, já tava com o valor dobrado, só que tu não me atendeu, cara. E aí, pô, quando tu encerrou a posição, tava positivo, mas não tava o dobro, sabe? Entendi. Com filho bonito. Esse foi, cara, foi com a ajudinha de Deus. Mas o trade bonito, o bonito eu fiz hoje, cara. Então mostra aí. O bonito eu fiz hoje. Eu peguei 1.000 pontos nessa queda aqui, ó. Olha só. É isso aqui. Essa aqui, ó. Peguei esse tradezinho aqui, ó, das 9,5 e carreguei até aqui, ó, nessa linha de resistência ou suporte que eu tenho aqui. Peguei esses 1.000 pontos. Maravilha. E um detalhe, ô Flávio, que hoje eu tenho esse indicador que é complemento das médias. Como assim, Márcio, complemento das médias? Cara, eu quero a parada visual, que me simplifica, que ajuda a minha vida. Cara, hoje a gente não pode falar do mercado financeiro, vou dar uma introduçãozinha só. Hoje a gente não pode falar do mercado financeiro sem as automações, né? Sem o IA. Hoje, IA, automação, regras, indicadores estão aí para nos ajudarem. Então, a minha entrada foi no candle 41 e a minha saída foi aqui, onde o preço já estava sobrevendido, o meu indicador já estava falando assim, atenção, Márcio, o mercado pode virar, pode virar, pode virar. No que ele pintou de verde, eu saí da operação. Márcio, mas continuou caindo. Mas eu botei o meu no bolso. Exatamente isso. É isso. Então, eu nunca consegui segurar uma operação de 1.000 pontos sem fazer parcial. Hoje eu só entrei com 5 contratos. A minha mão é até 40, mas eu não entro quase com 40. Eu entro, dependendo do stop, eu vejo a mão que é de acordo para eu entrar nessa operação. Eu falei, cara, eu vou entrar nessa operação com 5 contratinhos e carreguei até 1.000 pontos. Eu nunca tinha conseguido sem fazer parcial, sabe? E aí você não deixou nada em aberto lá para ir para a praia? Não, essa lição eu aprendi. Que é uma ordem aberta. Essa lição eu aprendi, cara. Mas é um indicador aí, o Flávio, que, por exemplo, não, aqui foi a abertura foi o gap de abertura de hoje. É um indicador que, por exemplo, aqui, ó, um stop de 125 pontos, desculpa. Não, é um stop de 125 pontos mesmo. Stop de 125 pontos para um gain aí de 430. Mais de 1 para 3. Mais de 1 para 3, cara. Tu quer mais o quê? Quer que seja... Aí, o Flávio, esses tempos a gente estava fazendo um programa lá com a XP, chamado Conselho Trader, onde as pessoas falam o que elas gostariam que acontecesse na carreira de trader delas. E aí um convidado nosso foi lá e falou, porque eu sou muito emocional, me prejudica, emocional, e todo mundo batendo no emocional, falando, o psicológico dele não é bom, é emocional. Daqui a pouco ele falou assim, ele já tinha me mandado, eu falei assim, produção, você tá com o gráfico dele na tela aí? Não, a gente pode botar. Aí botou o gráfico dele na tela.
Flávio, era um carnaval na Sapucaí do Rio de Janeiro. Era muito colorido, aquilo ali parecia um videogame. Aí o Stormer estava no programa, e o Giba também estava. Eles olharam assim e falaram assim, cara, não tem como você ganhar dinheiro com isso, cara. Onde é que você vende aí? Onde é que você compra? Aí ele, não, eu espero. Então, Muita coisa pode te atrapalhar. então, assim, a gente precisa simplificar o negócio. Eu adoraria saber de tudo sobre macroeconomia, mas eu não sei se eu, sabendo tudo de macroeconomia, eu ia conseguir traduzir isso para o gráfico, entendeu? Até porque hoje a macroeconomia está indo para um lado, a gente está indo para o outro. Né? É mais complicado. Márcio, hoje você tem uma comunidade forte e que você ensina essa galera. Então, como é que é lidar com a responsabilidade de influenciar o dinheiro dos outros? Porque quando você errava uma cena, gravava de novo, né? Se o aluno erra o trade, o dinheiro não volta. Responde para a gente essa e complementa se day trade é cassino ou é profissão e se é possível operar ao vivo e manter a sanidade. Boas perguntas, Flávio. Primeiro que, assim, eu como agora educador, né, eu sou um educador trader, um formador, já sou um formador de opinião, né, Flávio? As pessoas me conhecem do mercado artístico, então, obviamente, o que eu falo tem um peso maior, as pessoas vão acreditar. Então, é claro que eu tenho que tomar o máximo cuidado para ser totalmente transparente para as pessoas, para que elas entendam que isso aqui é uma profissão séria, de alta performance, de alto risco, e que isso de ganhar dinheiro fácil é mentira, é internet. Eu até brinco que é o dinheiro mais fácil e difícil do mundo de conseguir, porque o nosso trabalho é só isso aqui, né? Só no clique. É só clicar. Quem é que não quer um trabalho que é só clicar? Mas não é só clicar, né? É fácil porque você não tem esforço físico, mas tem uma série de outras situações que estão por trás, né, do só clicar. Então, eu tenho um peso maior e eu tenho uma responsabilidade maior, porque eu não posso, se eu faço se algum outro mentor faz alguma coisa, alguma cagada, vamos dizer assim, a comunidade trader vai saber que o cara fez a cagada. Se o Márcio Kine fizer uma cagada, é bem capaz que isso esteja na Globo.com, né? Perereca perde dinheiro, faz clientes. Headline, clickbait. Márcio Perereca dá golpe e faz a galera perder dinheiro. Isso vai tomar uma proporção grande. Então, obviamente, a minha responsabilidade é grande. A outra pergunta que você me fez, se isso aqui é um trabalho ou é um cassino, cara. Isso uma profissão. Uma profissão. Isso aqui é uma profissão, é uma baita de uma profissão de alta performance, extremamente gratificante, mas desgastante. Então, por isso que eu evito ficar o tempo inteiro de frente para a tela, porque emocionalmente não é legal. Você perder dinheiro, ninguém gosta de perder dinheiro. Na minha profissão, eu erro uma cena, eu posso repetir a cena, né, como ator. Aqui a gente perde dinheiro, perdeu dinheiro. O que tu pode tentar fazer é recuperar, mas o buraco pode crescer muito mais. Então, é uma profissão extremamente gratificante, estressante, mas é libertadora, porque aqui é meritocrata. Quem se dedica, quem estuda, quem não desiste, uma hora vai colher os frutos. Cada um tem o seu tempo, não é, porque eu levei 3 anos e meio, o cara levou 1 ano, eu vou levar 6 meses. Não, você não vai levar. Você vai penar como todo mundo penou.
uma profissão comparada a um médico. Um médico demora aí 5, 6, 7 anos para se formar, aí tem que fazer residência, aí vai ganhar dinheiro depois de quantos anos? Mais de 10. Mais de 10, obrigado. Você, um engenheiro, quantos anos leva para... Aí você quer fazer um curso de 1 mês, de 2 meses, de 6 meses e, não ganha dinheiro, não funciona. Cara, mas como é que você opera? Eu opero no celular aqui, no ônibus, indo para o trabalho. Não vai ganhar. Motorista de Uber que tem que dirigir e operando no celular. Já peguei alguns. Eu já peguei alguns. Vários. Uma loucura. Então, assim, quando você senta aqui na frente da tela, faça só isso. Se dedique. Concentração, focado. Concentração. Eu tenho aqui, eu tenho o luxo ainda de ter 3 telas aqui. Olha quantas informações eu tenho. Mas tu fica imagina uma instituição que tem a Bloomberg aberta, que tem 200 monitores na frente. Vai ser audácia minha querer achar que eu vou ganhar dinheiro em cima desses caras, entendeu? Então, eu entro aqui, cara, é final de Copa do Mundo. É tipo a gente, nosso time, Vasco e o Inter, que sempre estão capengando. Todo jogo é Copa do Mundo. É Copa do Mundo. É evitar tomar gol. É evitar tomar gol, tentar ganhar. Se ficar 0-0, pô, tá bom negócio, 1 ponto, leva para casa 1 ponto. E a outra pergunta era... Como é que faz para você, se é possível operar ao vivo e manter a sanidade? Boa. Flávio, eu já tive essa experiência de operar ao vivo, e eu sei que por conta da CVM a gente não pode operar com a nossa Conta, forma aberta, nem da call, né, nem da indicação, a não ser que seja o ativo que você não opera, né, a não ser que você seja um CNPI. Se você for analista, você pode. Analista, inclusive é um dos objetivos da minha vida, da minha carreira, da minha profissão agora, trader, é tirar um registro. Aqui na Tele Brasil a gente tem um curso de CNPI, se você quiser fazer. Olha aí, maneiro. Eu vou querer, com certeza. Já fiz o jabá, depois você faz o teu aí. Pô, show. Então, é desconfortante, é desconfortável você abrir uma operação no ao vivo, porque as pessoas vão atrás de você, né? O pessoal quer ver sangue, né? Quer ver você perdendo dinheiro ao vivo. E também tem aquela galera que quer torcer contra, né? Tanto que uma das ideias, o COP nasceu aí, tem, sei lá, nasceu não, mas ganhou proporções, tem 2, 3 anos, e falaram para mim, faz um COP. Eu falei, tá, não faz o menor sentido para mim, eu não quero, eu já arrisco o meu dinheiro, vou ficar arriscando dinheiro dos outros, sabe? Eu sei que... Você carrega uma culpa, né, muito grande. Você perdeu o seu dinheiro, já é o teu problema, não é dos outros. Não, eu quero dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. E a gente sabe que tem muita gente que entra aqui com muitos sonhos, pouco conhecimento, e aí colocam em cima da gente uma responsabilidade que, cara, a não ser que eu seja muito bem pago para isso, entendeu, Flávio? Porque não faz sentido. Eu já tenho responsabilidade de arriscar meu dinheiro, vou ficar arriscando o dinheiro dos outros também, por tabela, né? Então, assim, operar e ao vivo, mostrando assim, eu não curto a experiência. Eu posso estar operando aqui na minha tela, conversando contigo, sem ter que ficar mostrando na minha tela, aqui eu vou operar, entendeu? Vou fazer uma operação. Porque, querendo ou não, você vai acabar induzindo as pessoas a entrarem na operação. Ô, Márcio, onde que a galera baixa essa regra de coloração AMICAR? Passa o serviço completo, suas redes sociais, para quem quer colar em você aí. Então, Flávio, eu disponibilizo essa regra de coloração para que, já falei, mas vou falar de novo, para as pessoas que estão começando, ela é interessante para você entender que o negócio é simples, tem que ser simples. Quanto mais você enfeitar o pavão, menos você vai conseguir ganhar dinheiro. Então, eu busco a simplicidade. Com essa regra de coloração aqui, como eu sou parceiro XP, para quem abre a conta ou reativa a conta
com o meu link, eu disponibilizo 30 dias para a pessoa testar, ou então, pela Nelogica, tem 7 dias para testar aí gratuitamente. E, cara, o mensal dela é a bagatela de R$ 89,00. Mas essa barbada vai acabar, porque a Nelogica já viu que o negócio está funcionando e eles já falaram, Márcio, nós vamos ter que mudar o valor desse negócio aí, tá? Eu falei, não, tudo bem, se vocês estão olhando aí, estão vendo que o negócio está funcionando, vamos embora. E é isso, Flávio. Teu Instagram qual é? Oi? Teu Instagram? O meu Instagram é @marciokilling, e assim como o Flávio tem esse programa aqui, que genial, a gente precisa ter programas fomentando o mercado financeiro, a gente precisa trazer mais pessoas para o mercado financeiro. A gente tem também a arte do trade, que você foi brilhantemente, teve a participação lá com a gente. E, cara, eu durante muito tempo da minha vida, Flávio, eu me perguntei qual era o sentido da vida, lá pelos meus 30 anos, mais ou menos, eu falava, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida veio com o meu filho. Com 40 anos veio o sentido da minha vida, que é o meu filho, o Lucas. E aí, nessa mesma onda de qual o sentido da vida, eu comecei assim, qual é o propósito da minha vida, né? Eu tenho que ter um propósito para viver, continuar vivendo, para me alimentar, né? E o propósito eu encontrei no mercado financeiro, cara, de poder agregar na vida das pessoas, ajudar, mesmo que seja com a palavra, ou com um indicador, ou com algo que eu possa agregar na vida da pessoa. E esse propósito, cara, é engraçado porque eu sou ator há 30 anos, mais de 30, eu acho. O mercado financeiro tenho 6 anos, e eu nunca recebi tanta mensagem no meu Instagram, como assim, pô, Márcio, tu tá me ajudando pra caramba, obrigado, tô conseguindo realizar sonho aqui com minha família. E como ator eu só ficava falando, nossa, como você é lindo, pô, adorei o Perereca, adorei o Zezé. Era superficial, sabe? Não me envadecia isso, não me enchia. O que me envaidece, o que me dá, que me sinto grato é poder contribuir com a vida do outro, sabe? De alguma certa forma, de alguma maneira. E ter um propósito, cara, o mercado financeiro me trouxe esse propósito. E eu sou eternamente grato e espero poder ajudar muita gente ainda. Sensacional, MK. Paulo Roberto Falcão das médias. Devolvi essa, hein? É o Fernandão, história, o Fernandão. Cara, sua história quebra aquele preconceito de que trader precisa ser matemático. Não. Trader precisa de ter tempo de tela e disciplina. E disciplina de ator você tem de sobra. Obrigado por abrir o jogo, mostrar o setup e provar que dá para reinventar a carreira a qualquer momento, né? Galera, baixa a coloração, teste, faça o backtest, como o Márcio falou, e pare de ficar caçando topo, tá? Muito obrigado pela participação e até a próxima. Valeu, até o próximo Trade of the World. Pô, mas foi bom, Márcio. Gostei pra caramba. Boa, Flávio. Eu achei que eu fosse me despedir aqui. Ah, você pode se despedir. A gente fica falando, fica gravando. Ah, boa. Então, o que eu queria te dizer, Flávio, só assim para finalizar esse nosso papo, que primeiro que eu achei que eu fosse ficar mais nervoso, mas você me deixou à vontade. Ah, claro. É muito louco, porque você é um cara tão simples, cara, que pegou meu telefone, já começou a me mandar mensagem, e aí falava no Instagram comigo. Minha mãe reclama que eu sou muito atiradinho. E aí eu olhava assim, eu falava, caraca, o Flávio Lemos está me mandando mensagem, que maneiro, cara. E só para te dizer, cara, que assim, eu, como ator, eu achava que eu me conhecia, Flávio. Durante 30 anos, eu achava que eu me conhecia. Eu fui me conhecer na frente do gráfico. Eu fui me conhecer no mercado financeiro, que aí desperta todos os seus monstros e que você tem que saber lidar com eles, né? Então, é essencial
que, além, né, do estudo da análise técnica, do tempo de tela, é necessário você ter um acompanhamento também psicológico, emocional, porque muita gente fala que, né, dos 3 pilares gerenciamento de risco, análise técnica e o emocional que mais pesa. Então, cuidem do seu emocional. Você faz algum tipo de tratamento psicólogo? Eu já fiz aí com algumas pessoas. Hoje, esse ano de 2026, eu senti a necessidade de fazer, porque a gente acaba olhando o gráfico, a gente acaba vendo só números, né, ali, mas, cara, esses números na vida de alguém pode fazer muita diferença. Então, eu não posso desdenhar do qualquer valor que eu faça no mercado, seja ele qual for. Foi aquele valor que eu consegui fazer, foi aquele valor que o mercado me deu naquele momento. Então, seja grato a isso e não fique se comparando. O problema é que hoje a internet ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela acaba prejudicando, porque você vai olhar a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, E a gente mostra o que a gente quer, né? Flávio é cabeludo, olho azul. A gente inventa, na internet a gente cria esse personagem, faz um avatar. Imagina eu, que bati minha meta lá, suada, de R$1.000 por dia, eu olho aquele cara que tá fazendo 8 mil, 10 mil. 20 mil. Aí eu vou falar, cara, esses R$1.000 aí não serve para nada, como não? Imagina conseguir repetir isso durante 22 dias. É 22 pau, cara. Então, obrigado de verdade pelo convite. É uma honra estar aqui e estou sempre às ordens para você, capitão. Muito obrigado, Paulo Roberto Falcão. É o número 5 do Inter aqui com a gente. E manda um abração para o seu pai, seu Léo. Eu lembro dele com muito carinho, está sempre na ginástica, gosto de ele ver bem ativo. É isso aí mesmo. Coroa tem que malhar mesmo. Botei ele nesse negócio de trade aí, ele fica torcendo por mim também. Muito bom. Beleza. Vou falar para agradecer, muito obrigado pela tua presença aqui. Gostei pra caramba. Pô, ótimo. O pessoal da edição faz a mágica dele, tira... tem que tirar o index aí do meio. Vamos tirar uma foto aqui. Ah, claro. Boa. Posso postar, te marcar? Pode, claro. E depois eu tô te devendo isso aqui, ó. Canequinha do Trader. Só para quem participa tem isso aqui. Show. Beleza?